Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 6 de fevereiro de 2024 é uma terça-feira da quinta semana do Tempo Comum e a liturgia hoje faz lembrança dos mártires do Japão, São Paulo Miki e seus 25 companheiros. Escutemos o Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Esta longa página coloca Jesus sempre confrontando-se com os fariseus e mestres da lei, que estavam lá para fiscalizá-lo. E notaram nesta página como já reclamaram, porque achavam que os discípulos de Jesus não respeitavam as regras, e Jesus os chama mais uma vez de hipócritas falsos, que eles acham de serem justos, mas por trás eles são falsos, fingidos. Palavras fortes que Jesus fala, mas porque ele conhecia como carregavam o povo com tantas normas, e para eles ficarem assim aparecendo como justos, como vocês escutaram, A lição para nós, minha gente, de sermos honestos, sinceros, isto é, fazer com que os nossos atos e gestos sejam pautados sobre o ensinamento de Jesus, que fala sempre a verdade e corrige fortemente os que são mentirosos, E nós, é claro, corrigir os outros com caridade. A importância, então, da sinceridade e evitar, então, subterfúgios
para que a convivência no matrimônio seja firme na confiança recíproca, mas desde crianças e adolescentes acostumar-se a falar sempre a verdade e aprender a verdade em Jesus. Isto fizeram os mártires do Japão. O padre Paulo Miki, o primeiro japonês mártir, ele, seguindo os jesuítas e seus missionários, procurou firmar também os demais, quer jovens catequistas japoneses, também seminaristas, para que sempre seguissem Jesus Cristo com serenidade e firmeza. E foram crucificados até jovens recém-batizados, mas a crueldade daquele samurai não respeitou ninguém. E às vezes se pergunta, mas será? Por que fazer tudo isto? Por que não se esconder? É claro, mas a fé que penetra nos cristãos novos, nos grandes missionários, está nisto, que seguir Jesus Cristo, estar na verdade, e segui-lo e sofrer que nem Ele, estar num caminho certo, porque a certeza que Cristo nos dá, que a morte para nós é o paraíso. E morrer mártir, esta garantia é ser fiel a Cristo mais do que aos outros poderosos. É, sem dúvida, uma admiração que devemos ter com eles, que foram praticamente os que implantaram no Japão, depois de São Francisco Xavier, eles, derramando o próprio sangue, fazer com que também no Japão o catolicismo aumentasse. E nós rezemos para que os nossos jovens não se deixem arrastar por outras coisas que parecem fáceis, mas desviam da honestidade da própria vida, da pureza do próprio coração, da sinceridade que nos leva a evitar subterfúgios e seguir sempre aquilo que faz de nós gente honesta, sincera e alegre. Jesus Cristo nos dá esta força e o invoquemos através do Espírito Santo. Amém.